Oi, pessoal, boa noite. Vamos agora, né, fazer outro teste, tá certo? Vamos ver se agora vai dar certo a Elinalva, nossa presidente, entrar ao vivo conosco, tá? Tem muita gente aqui pedindo para participar já, maravilha. Vamos aguardar a Elinalva participar. Pronto. Ela está acenando aqui, pedindo para participar. Ok. Pronto, Elinalva, eu vou te aceitar agora. Alva. Clica lá na câmerazinha. Olha aí. Ô, Glória. Oh, Glória, Aplausos. vamos chamar o nome de Glória. Amém, amém, Ô, amém. Glória. Que coisa Pronto. difícil. Me tiraram de Vamos tudo. falar agora assim, Elinalva. Cadê Primeiro você vai Mônica? falar, Ah, depois eu chamo a a Mônica. Mônica. As duas juntas não vai É. dar, porque o Instagram não aceita três. Ah, Esse foi o tá ponto. certo. Descobrimos qual era Ah, tá o certo. problema. A Pronto. Mônica fica assistindo. Quando você terminar a sua fala, eu chamo a Mônica e você, ok? Tá bem. Bom, vamos lá. Tá certo. Vamos começar. Então, vamos. Pronto, vamos começar, Então, né? o que Esperar nossos. acontece? Sim, fala. Pronto. Então, eu quero dar boa noite, pedir desculpas, mas coisa de internet é dessa forma que funciona. Hoje é uma estreia, e as estreias nem sempre saem conforme o script, não é? Então, por essa Verdade. razão, é que a gente andou aí perdendo alguns minutos, mas que nós pudemos, né, com certeza, dar continuidade a, a essa conversa. Então, essa conversa de hoje é uma necessidade que a gente sentiu, e eu pude contar com a Cláudia e com a Mônica para a gente poder resolver esse impasse. O que acontece? As pessoas perguntam, quantas patronesses eu tenho na cadeira? Não existe quantas patronessem, só existe uma patrona e as demais são ocupantes da cadeira. A primeira ocupante, a segunda ocupante. Então, assim sendo, nós devemos nos focar em fazer elogio à nossa patrona, não é? No meu caso, a minha patrona chama-se Eloneida Studart. Já tinha, quando eu entrei na FELS, já existia uma pessoa que tinha como primeiro ocupante da cadeira, a Eda Sá. Então, o que acontece? Eu estou hoje aqui falando pela patrona da Academia Feminina de Letras do Ceará, que se chama Henriqueta Galeno, não é? Então, a nossa patrona na Academia Feminina, escolhida pela equipe, pelo grupo de mulheres que fundou a AFELSE, as fundadoras da AFELSE escolheram muito bem a escritora, ensaísta e muito mais coisas do que ela era, né? A patrona como sendo Henriqueta Galeno. Por essa razão é que eu pedi para começar, né? Eu disse, Claudinha, eu quero me oferecer para começar pela Henriqueta Galeno, pois ela é a nossa patronesse, né? É a nossa patrona escolhida por o grupo de fundadoras, tendo como presidente da FELSE a Eliane Arruda. Eu até sugeri também que a Eliane Arruda fosse a seguinte, não é? Mas como nós vamos fazer sorteio, né, Claudinha, das pessoas Sim. que se dispuseram a participar, pois Sim. Isso aqui não é uma imposição, isso aqui é um projeto que visa dar visibilidade às mulheres que participaram do quadro de patronas da AFELSE e que hoje nós a tornamos imortais através da nossa fala, através do nosso resgate memorial, que é isso que nós fazemos aqui, um resgate memorial para que essas mulheres se tornem imortais. E sermos nós as imorríveis, né? Nós damos continuidade a esse estudo e a essa apresentação, tá certo? Então, eu acho que deu para entender, não é? Nós só temos uma patrona, mas temos ocupante nas cadeiras. Nós só temos também uma cadeira, só ocupamos uma cadeira, que se dá
a ocupação dessa cadeira, ou por falecimento da patrona, ou por desistência, né? Sim. Então, assim, nós temos 40 cadeiras, na AFEL-se nem todas estão preenchidas, porque nós temos um grupo de mulheres fundadoras que são elas mesmas as suas patronas, né? Elas mesmas se representam. Então, por essa razão, nós temos ainda cadeiras sem pessoas que assumiram as cadeiras sem acadêmicas efetivas. É uma prerrogativa apenas das acadêmicas efetivas. Os demais associados e associadas não têm cadeira e nem também tem a representante, né, de patronas. Então, por essa razão, é que eu escolhi falar de Henriqueta. Então, eu acho que essa transmissão aqui, essa live, ela é uma celebração da AFEL-se, com as suas diretoras de comunicação, como eu já falei, da Cláudia Melli e da Mônica Silveira, né? Que se utilizando dessa transmissão virtual e de forma inovadora, passa a disseminar os feitos das mulheres, né? Dessas mulheres que compõem o quadro de patronesses. Então, nessa empreitada, nós queremos preservar o acervo de cada mulher que escreve, que resguardando a memória, em especial a pioneira, né, extraordinária, que deixou o mundo melhor do que o encontrou, porque Henriqueta, com sua escrita e atitudes cidadãs, ela deu alma à mulher que vivia no anonimato, não é? E eternizou o Ceará por sua luta de ver mulheres mudando o rumo da história, mudando esse curso da história, não é? Então, nesse encontro, tem por finalidade apresentar esse entendimento do papel da mulher no século XIX, né? Que é onde a situação da sociedade era estritamente machista, né? Perpetuando o papel de dominação masculina e o silenciamento imposto sob várias desculpas, né? A dominação do poder durante o cenário patriarcal que ainda hoje teima em se firmar, né? E essas mulheres da AFEL-se, exatamente o que é que nós não queremos? Nós não queremos que esse patriarcado se perpetue, né? Nós queremos liberdade, nós queremos ser nós. Sair daquele tempo em que as mulheres escreviam, mas que utilizavam-se de pseudônimos, né? Porque os homens não deixavam. Então, a Henriqueta Galeno era essa mulher que, caladinha, mas foi adiante, né? Porque o pai também vivia naquela época e, lógico que ele tinha também os mesmos costumes que os demais homens, né? Então, a Henriqueta Galeno, ela nasceu em Fortaleza, no dia 23 de fevereiro de 1887. Ela estudou, como todas as meninas de classe abastada nessa cidade, no Colégio Imaculada Conceição, né? Depois ela foi para o Liceu do Ceará, onde concluiu os estudos preparatórios. Fez a faculdade de Direito, formou-se em ciência, naquele tempo era ciências jurídicas e sociais. Ela formou-se, né, e foi a primeira mulher a cursar essa faculdade, tá? Formou-se em 1919, mas o seu pai não deixou, quando ela foi convidada pelo doutor João Tomé a assumir o cargo de promotora pública, o pai não deixou. E ela acatou, né? Acatou a imposição, que isso foi uma imposição, né? Muito forte. Mas quem poderia, naquele tempo, dizer o contrário a um pai, né? A um pai, a uma mãe, a uma família. Então, ela aceitou, né? A contragosto, mas preferiu calar-se. Mas, em seguida, ela foi para o magistério. Ser professora era permitido, né? Muito engraçadinhos, né? Esses homens. Ser professora era permitido. Então, nessa história, nesse cenário, ela foi para o Liceu do Ceará e lá chegando foi lecionar a história do Brasil. E também ensinou literatura lá na Escola Normal, né? Que é o Instituto de Educação. Além de exercer a função de inspetora de ensino fundamental. Não era fundamental, era o médio, que nessa época era no Liceu, né? O Liceu do Ceará, certo? Então, ela foi também uma das primeiras mulheres a adentrar no magistério lá do senhor Liceu, porque lá só tinha homens, né?
também só tinha professores homens. E ela sofreu alguns bullying por lá, na época não era bullying, mas ela aceitou tudo, né, calada, e fez o trabalho dela, e devagar ela foi conseguindo o que bem queria. Ela atuou no movimento feminista cearense, ela buscou esforços lutando pela emancipação feminina, política e social, foi representar o Ceará no primeiro Congresso Feminista do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1931, sendo filha do poeta, né? Ela fez da casa um salão, né? Que botou o nome do pai, fundou o Salão Juvenal Galeno, depois mudou para a Casa de Juvenal Galeno, que além de cultuar a memória do pai, deu um grande estímulo aos homens de letras. Percebam que até aqui eram homens de letras, ainda não tinha as mulheres, né? Então, em 1936, ela pensa no projeto de fundar a Falange Feminina. E nesse fundar essa associação, ela pediu a participação feminina, né, na escrita, e em 1940, depois que fundou essa Falange, que ela passou a chamar de beletristas, mulheres beletristas, ela altera o nome para a Ala Feminina da Casa de Juvenal Galeno, a associação que existe até hoje, né? E que congrega mulheres escritoras, conhecida por beletristas, e daí passou a revelar nesse grupo de mulheres as escritoras poetisas que cultuavam as letras e as artes no Estado. Em 1949, a Ala Feminina publica a revista Jangada. Foi um meio literário que elas encontraram para divulgar e promover a escrita feminina, né? Então, sabiamente, aos poucos, ela foi moldando e fazendo aparecer a mulher escritora, a mulher poeta, a mulher social, né, que não tinha lugar para ir, que não podia estar em lugares onde estavam os homens. Então, nesse cenário da dona de caçar assim, o direito das mulheres, né, a Henriqueta ela foi a pioneira em nos dar esse espaço que hoje temos, né? Ela teve destaque lá na contribuição da formação da Associação Cearense de Imprensa, que é a ACI, né? Foi uma das primeiras a participar da formação. Ela escrevia em vários jornais e antologias. Ela também teve destaque como ensaísta e poetisa e deixou muitas pesquisas e estudos, tá? E ela escreveu muito sobre mulheres ilustres. No ano seguinte à sua morte, foram reunidos vários trabalhos, né, sob o título de Mulheres Admiráveis. Isso no ano de 1965, porque ela faleceu em 1964, em julho de 64, e fazem 60 anos, né, faz 60 anos de que ela faleceu. Então, ela pertenceu à Academia de Letras do Ceará, né, ela ingressou nesse sodalício, usando a cadeira do pai, né, Juvenal Galeno, que já teve vários ocupantes e que hoje, há dias atrás, foi ocupada por Fernanda Kinderé, né, a artista plástica, escritora, poetisa Fernanda Kinderé. Em seu acervo literário, a gente pode perceber que ela deixou Henriqueta Galeno no Congresso Feminino, ela registrou, para dizer depois que ela não tinha ido, mas ela foi sim e ela registrou. Ela escreveu algumas notas sobre a Academia Carioca de Letras, porque lá também esteve, né? Escreveu sobre Juvenal Galeno, o legítimo criador do popularismo literário no Brasil, o seu pai. Escreveu sobre Júlia Lopes de Almeida, aquela que também participou do início do projeto da Academia Brasileira de Letras, mas por ser mulher não pôde participar, né? Quem ocupou a vaga foi o marido. Vão anotando aí o quanto que as mulheres eram abandonadas, né? Ela também escreveu sobre Maria Quitéria, né? A primeira mulher soldado do Brasil, que foi aqui na Bahia, né? E como escrito inédito, ela deixou Força Indômita, né? Que Versos e Mulheres Admiráveis, que foi uma obra póstuma em 1965. Então, a gente pode dizer, com tudo isso, Cláudia, que a Henriqueta, ela rompeu barreiras, né? E pelos pilares da
literatura e da cultura, ela soube deixar o seu legado, né? E essa marca é uma marca de firmeza da parte dela, né? Porque ela e a irmã Júlia Galeno, né? Inclusive a Júlia Galeno teve muito destaque literário no Rio de Janeiro, enquanto que ela, o Rio de Janeiro tinha uma outra mentalidade, né? Enquanto que ela, que aqui no Ceará, fazia a parte dela através da literatura, inclusive com um destaque em revistas, em jornais, né, que ela escrevia bastante. Então, por ser filha do poeta, às vezes dava certo, às vezes não dava, porque o poeta tinha muita coisa para dizer o contrário, né, dos pensamentos dela. Mas ela não se deixou dominar só por essa questão, por essa razão, né? E foi avante. Então, ela foi resiliente, ela brilhou pela inteligência aguda, né? Ela foi uma mulher atenta ao mundo, além do seu tempo, né? Além do seu tempo, a gente pode dizer isso. Eu acredito que possa, né? Porque o que ela fez, né? Ela também foi uma mulher genial, porque ela transformou o panorama desse tempo e dos capítulos das letras, influenciando autores e autoras, né? Moldando o nosso cenário cultural até os dias de hoje. Então, a Henriqueta, ela transcende essa ação sociopolítica, né? Que para algumas linhas feministas ainda é o mais importante. Então, ela nos deixou um caminho definido, né? Ela residindo sempre em Fortaleza, como eu já disse, lá no Solar dos Galenos, ela pôde fazer muita coisa mesmo, e influenciar e deixar esse desejo da mulher escrever, e a certeza de que muitos talentos foram revelados, né? Então, ela deixou o mundo no dia 10 de setembro de 1964, foi setembro que ela partiu, mas a gente pode dizer muito mais da Henriqueta, né? Eu, particularmente, eu estou atrás das obras da Henriqueta. Ela foi docente, foi ensaísta e intelectual, né? Como eu já falei, ela Elinalva deu uma encorajada nas suas produções, né? Era sempre os homens, né? E ela rompeu esses grilhões que encarceravam o pensamento feminino. Ela, como era influenciada pelo pai, mas também movida pela paixão e pelo conhecimento, ela pôde deixar os seus ideais para que nós possamos dar continuidade. E aí, aí está a imortalidade, né? A imortalidade de Henriqueta, o legado e um tributo da Arfelce a ela, nesse momento, e também a questão da casa, né? Da casa que morou, ser aquele espaço acolhedor para 21 ou 22 instituições, né? Que está lá sempre a postos para nos receber. Sim. Então, isso nós temos que Henriqueta e de Júlia Galeno, né? Então, fica ruim, Claudinha, agora, porque a Mônica, para entrar, não sei, não dá para 3, né? Não dá para 3 pessoas. Não dá. Não dá. O que eu posso fazer é que ela entre, faça algumas considerações, né? Sobre o que você falou, o que ela desejar. Né? Mas aí eu queria saber, né, o pessoal que está assistindo, né, as colegas, agora tem 12 pessoas ao vivo conosco, e eu queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta para a Elinalva, né? Porque vocês viram que ela foi fez assim uma síntese incrível do legado, né, de Henriqueta, que não é fácil, uma mulher que deixou tanta coisa, né? É uma representatividade assim, incontestável, né? Realmente é uma imortal, uma mulher admirável. Então, assim, eu até tenho interesse em ver essa obra dela, né? Mulheres Admiráveis, né? E ela é uma. E, assim, seria bom que alguém... A Mônica está dizendo aqui que está assistindo e está adorando. Ela mandou uma mensagem agora. Hoje assim, foi lançado um livro, Claudinha, foi lançado. Amanhã eu já posso ter o livro, depois passar para você. Ótimo. Sobre Henriqueta, tá?
É da Pois é, coleção Mulher, da coleção Demócrito Bárbara, Rocha, né? Terra Bárbara, né? Terra Sim, Bárbara. isso, Demócrito Rocha. Isso, Lá gente, da Fundação da edição Demócrito Rocha. Então, assim, nós precisamos nos prover de conhecimento das nossas patronas, exatamente por isso, para nós defendermos a presença dessa mulher nesse cenário literário e social, não é? Porque você vê uma Francisca Clotilde, uma Alba Valdez e outras mais, que iam em lugares onde os homens só podia ir homem, né? E fazer o que fizeram. Então, quer dizer, o Ceará é um celeiro de inovadoras mulheres, né? Então, assim, olha a briga de Raquel para entrar na academia, né? Olha o que fizeram com Júlia Almeida, né? Que não pôde ser acadêmica de uma instituição que ela criou, que ela participou. O marido foi quem assumiu. Então, assim, essas coisas assim que não é que nós sejamos feministas, nós só queremos os nossos direitos e o nosso espaço. verdade. A Mônica Elinalva fez uma consideração aqui. Ela diz que ela participou peraí, só ver aqui, pronto, de um movimento feminista no Rio de Janeiro, né? Ela representou o Ceará nesse encontro. Você poderia falar um pouco mais sobre, Elinalva? Representou o Ceará nesse encontro. Nesse encontro, foi um grande encontro para delinear metas de como elas podiam, porque o que elas estavam querendo? Elas estavam querendo o direito ao voto, né? Então, a primeira preocupação é que a mulher não podia votar, né? A mulher não podia votar, a mulher não tinha domínio, o homem era quem representava, quando não era o pai, era o marido. Então, no grande encontro no Rio de Janeiro, estavam presentes outras mulheres, inclusive a nossa presidente eterna, né, do Movimento Bandeirante, Jerônimo Mesquita, que a lei que do dia 30 de abril, dizendo que no Brasil é o Dia Nacional da Mulher, é em homenagem a ela, a Berta Lutz, a Berta Lutz, e outras mais que lutaram em favor da participação feminina, não eram feministas, eram participação feminina. E a Henriqueta saiu daqui do Ceará e foi participar. Inclusive, como eu citei aqui, que ela foi até a Academia Carioca de Letras e lá se pronunciou. Então, quer dizer, mulher destemida, cearense destemida, né? Então, o movimento era para delinear metas de como a mulher e a quem elas procurariam para poder ter acesso ao voto, ter direito a voto, né? Porque o voto feminino foi conquistado a duras penas, né? E essa foi a primeira conquista. E aí as demais vieram. Demorou as conquistas? Sim, demorou. Mas chegaram, né? Estão chegando. Nós ainda temos muito o que conquistar, tá? Eu acho que ainda tem muito ranço de quererem que nós sejamos submissas e que nós não temos direito de estar em todos os lugares que queremos. Eu espero ter respondido. Sim. Elinalva, uma questão minha, assim, ao conhecer um pouco, né, da história de Henriqueta, uma coisa que me tocou, porque assim, eu tenho contatos, né, na família com pessoas da área jurídica, né, eu interajo com pessoas da área jurídica, e eu vi que a Henriqueta foi convidada para atuar no Ministério Público, se eu não estiver enganada, né, e ela não pôde, porque o pai dela não permitiu. Então, isso aí me doeu tanto quando eu fiquei sabendo, porque hoje, né, hoje, no tempo, nesse momento, né, contemporâneo, na contemporaneidade, seria, assim, uma coisa, assim, algo que a gente nem imagina, né? E não sei como era o contexto jurídico nessa época, com certeza era muito masculino, né, claro, e a Henriqueta foi da internet. Pronto, Tá ok. congelando. Pois então, Pronto. o contexto daquela época, sim, era masculino. Aí vem uma autoridade do campo jurídico, certamente deve ter sido professor dela, não é? Viu o potencial que tinha em Henriqueta, convida, porque naquela época era assim, não existia o concurso, né? Concurso público,
o que não ocorria hoje, não iria ocorrer hoje, porque teria que ser através de concurso, né? Concurso público. Mas que foi uma coisa muito, eu acho assim, muito doída para ela, né? Sim. Saber que tinha esse potencial, ser convidada para um cargo desse, e infelizmente não ser possível efetivar a sua participação. Mas ela se saiu muito bem, porque foi para o magistério, né? Apesar de que conta que lá no colégio também, né? No liceu, os homens não eram bem afeitos à presença feminina, né? E ela teve que romper mais essa barreira. Sim. Não é fácil mesmo, não. Nunca foi, né? Ainda não é. Mas a gente continua e o legado dela, né, é algo assim que a gente tem que se orgulhar mesmo, né? Como representante das mulheres escritoras, principalmente, né? A Célia Oliveira, ela está dizendo aqui, a nossa confreira, o feminicídio é a prova que a luta pela independência, para a igualdade de direitos devem continuar, né? A igualdade de direitos das mulheres. E a Mônica está pedindo aqui para você falar um pouco do relacionamento da Henriqueta com o pai. Ela ajudava o pai dela, né, na área literária. Como é que era isso? Então, olha só, o que acontece com o poeta Juvenal Galeno é que a Henriqueta, apesar de tudo, era muito amorosa, muito afetiva com o pai. E na continuidade, na caminhada, o pai foi perdendo a visão, não é? Foi perdendo a visão. E ela era quem escrevia, né? Ela quem escrevia. O pai ditava e ela escrevia, e ela, amorosa, muito próxima, ela fazia. É a razão dela fazer esses saraus, de tornar a casa esse centro cultural, foi até para amenizar esse problema do pai, não é? Porque o pai poeta, sem poder sair, sem poder participar e sem poder escrever. Então ela, assim, com essa alma feminina, ela pôde se aproximar mais ainda do pai, não é? E ela era quem escrevia as poesias, é quem escrevia para ele, não é? Para o pai. É tanto que tem aquela foto dele na rede, não é? E ela sempre próxima e escrevendo para o Juvenal, tá? Para o seu pai poeta, né? Poeta de Fortaleza, né? Do Ceará, que teve muito destaque. Porque, na verdade, o pai não queria. O pai, olha só, olha como é os elos. O pai não queria, o pai não desejava para ele ser poeta, né? O Juvenal. O pai mandou para o Rio de Janeiro para ele estudar outra coisa e ele foi se juntar com os escritores, Machado de Assis e outros mais. Então, quer dizer, os caminhos deles era para a cultura literária, né? Era para o social, era para a literatura. Então, assim, o pai não teve nem a sensibilidade de deixar a filha fazer o que queria, né? Porque ele foi tolhido na sua decisão também, mas a filha foi muito mais, né? Com certeza, muito mais. Vamos entrando agora para as considerações finais, Elinalva. Eu não vi mais nenhuma questão, né? Foi aberto para as questões. A Mônica vai falar ainda, né? Eu vou passar para. Essa ela está dizendo aqui, Elinalva, você acha que essa luta do papel da mulher na sociedade continua? Sim, a gente não tem ainda 100% das nossas conquistas. Aliás, nós não temos muito, nós temos algumas conquistas, não é? Ainda lutamos, ainda estamos nos envolvendo em ações que possam nos levar a nós termos a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade feminina do corpo, de não acharem que mulher pode ser morta a qualquer preço, de qualquer modelo, né? Que matar é muito simples, né? Que o homem pode se sentir, sendo ele... já acabou essa história, né? De que lavar a honra. Mas isso existiu, não é? Isso existiu. E que não deve mais existir, né? No dia de hoje. Nada disso. Apesar de que o feminicídio ainda está um tanto quanto... Ainda muito forte. Muito forte, né? Muito presente. Então, o homem
O homem acha que pode, não é? Tudo pode. Então, assim, nós ainda estamos na luta. Continuamos Sim. na luta. Ó, a Márcia Tomás aqui mandou um abraço para você, Elinalva, e tá dizendo que tá com saudades. Porque ela está bem ali do outro lado do mundo. Ah, Ô, Márcia, um abraço para você também. Obrigada. a Muito obrigada. Giovana Marinho aqui. Minha diretora. Giovana Marinho ah, tá dizendo aqui obrigada pela partilha. E ela gostou muito de te ouvir. A Minha diretora, muito Ivonete, obrigada, Dira. a Ivonete está aqui dizendo que obrigada por essa narrativa tão especial e, sobretudo, sobre o desafio de ser mulher. Pois é, a gente continua sendo desafiada. Sim. Mas a gente Aí sempre agora, está. Elinalva, Pois não. tem mais considerações finais para a gente passar agora para a Mônica Silveira. Pois é, então eu quero dizer assim, que nós devemos ver de perto, mais ainda, a história, o legado de cada uma das nossas patronas, divulgar, disseminar, tornar isso público, para não ficar somente conosco, né? Esses conhecimentos ser nós com nós. Nós temos que abranger mais pessoas para saberem que as mulheres lutaram, que as mulheres participaram da luta por melhores momentos, por melhores dias, e que nós devemos sim ter os nossos direitos, e nós devemos sim ser ouvidas, né? Ainda faz como os meninos que dizem, nada para nós sem nós. Nós temos que estar na luta, nós temos que estar presente, não é? Exatamente. Nós não podemos estar indiferente ao cenário e deixar que eles façam por nós. Nós devemos ser ouvidas, tá? Com eu certeza. agradeço esse primeiro encontro e espero que sejam outros e que cada vez mais a gente possa divulgar essas mulheres maravilhosas, essas mulheres escritoras, essas mulheres que fizeram esse caminho, que nos abriram essas veredas, né? Com muita dificuldade, mas que abriram. Muito bem. Muito obrigada, Linalva. Foi uma aula que a gente recebeu agora, né? Uma aula sobre Henriqueta, uma aula sobre feminismo, sobre o protagonismo da mulher, sobre a luta, né, da mulher desde o século XIX e XX, né? E mas no isso. 18 já existiu, 18 né? também, né? Sim, Verdade. Verdade. E muito obrigada, Linalva. E agora eu vou passar para a Mônica Silveira. Tá certo? Gente, não saiam daí, tá? Vamos ouvir agora. Aí você continua só assistindo a live, tá certo? Aí você sai, tá bom? Eu vou chamar agora a Mônica. Obrigada, Linalva. Porque eu não sei nem sair, tá? Tchau. Aí a Mônica vai pedir para entrar, tá certo, Mônica? Por favor. Vamos ver se ela entra. Ela pede para entrar, pra gente ver se dá certo aqui. Vamos ver se o Instagram vai deixar, né? Tentaremos. Tentaremos. Ela vai pedir aqui para poder aceitar, tá certo? Tô aguardando, Mônica. É isso. E esse projeto, Elinal, vamos falar um pouquinho desse projeto enquanto a Mônica pede aqui, né? Solicitação. Esse projeto é Memórias Literárias, Quartas Elogiosas às Patronesses. Muito bonito, né, esse título? Mas eu queria dar um adendo aí, olha só. Se não der para ser na quarta, a acadêmica que não puder ser na quarta, a gente pode ver uma outra oportunidade. O importante é que falem, o importante é que participem, não é? Se Exato. Pode ser no outro dia, a gente pode levar para a plenária. Democraticamente, a gente pergunta: você tem interesse? Qual é o dia? Vamos ver se dá certo, não é? Que a gente tem que dar oportunidade para todas. Verdade. Vou aqui ver se dá certo a Mônica entrar. Eu vou sair, Claudinha. Tá bem? Então, eu quero deixar o meu abraço. Boa noite, muito obrigada. Eu vou sair. Boa noite. Pronto, é exatamente isso, Mônica. Só aceita duas.
Só aceita duas. Pronto. Elinalva. Nem precisava mais eu entrar, porque a Elinalva disse tudo que a gente queria ouvir sobre a Henriqueta. Eu só quero aqui agradecer por participar, Cláudia, agradecer a você e a Elinalva por, é, por esse projeto maravilhoso, né? Memórias Literárias. É, e foi uma aula, realmente, como você falou. A Henriqueta precisa ser mais conhecida. Eu fiquei muito feliz de saber todo esse trabalho que ela teve em socializar as mulheres, em abrir esse salão para as mulheres, essa ala feminina. A gente sabe tão pouco, né, dela, que ela Verdade. participou desse encontro de feminino, de feminista, né, porque pelo voto não deixa de ser feminista, né? Então, ela é uma mulher muito admirável, que devia ter muito mais expressão, muito mais divulgação na nossa literatura, e fico muito feliz de conhecer mais essa grande escritora, né? E principalmente essa pioneira, que mesmo com o domínio masculino tão forte, né? Do pai, de todos os homens que participavam do convívio dela, e conseguir, né? Ir em frente, lutar, e por isso hoje nós estamos aqui reunidas fazendo essa live. Verdade. Verdade. Tá? Abrir tanto espaço, Verdade. e hoje elas fazem tudo sozinhas mesmo, não precisam de autorização para isso, né? Então, Verdade. é maravilhoso parabenizar você e principalmente a explanação da Elinalva, que foi Foi incrível. fabulosa. Obrigada. E, Mônica, só dizendo aqui, viu, que está sendo uma responsabilidade gigantesca, viu? Tá aqui na Felce, né, apoiando na comunicação, que você é para mim, você é a referência. A referência aqui na diretoria de comunicação da Felce. Maravilhoso, só elogios. Estou me esforçando, mas não vou chegar. Bom, mas é isso, né? É isso. Mas sim, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Parabéns. Muito obrigada pela sua participação, Mônica. Hoje foi nosso primeiro encontro, né, nesse projeto e vamos continuar. Eu queria pedir a todos, né, que continuem acompanhando o Instagram da Felce, porque sempre vai ter novidade. Né, assim, eu tô honrada, eu me sinto honrada em participar da Felce. Eu sou nova, mas assim, na Felce, né, mas eu tô me esforçando muito para acompanhar, né, o nível dessas escritoras incríveis e a gente sabendo do legado, né, das nossas patronas, que é incrível também. E nós somos porque elas também foram, né, para nós e deixaram tudo isso pra gente, né, uma gratidão enorme. Pois boa noite a todos, boa noite, Mônica, boa noite, Elinalva, obrigada pela aula e até a próxima, gente. Tchau. E vai ficar gravado, eu vou colocar o link no Instagram da Felce, vai ficar gravado no YouTube, também no Instagram, e eu coloco o link tanto no grupo do WhatsApp da Felce, quanto no Instagram da Felce. Boa noite a todos e todas.